Olá pessoal, eu tenho apresentado aqui algumas das minhas coleções de gibis. Para quem me acompanha já deve ter percebido que eu tenho dado preferência para gibis mais antigos. Só que hoje eu estou abrindo uma exceção e eu vou começar a mostrar uma coleção mais recente, que é o Grande Almanaque Disney da editora Culturama. É a editora Culturama que assumiu a publicação dos gibis Disney no Brasil com a falência da editora Abril. A editora Abril, que começou a publicar lá em 1950 o Pato Donald, foram quase 70 anos de quadrinhos ininterruptos. Só que infelizmente ela veio a falir, né, em 2017, 2018, e encerrou as publicações. E a Culturama conseguiu a licença dos quadrinhos Disney e a partir de 2019 começou a sair os gibis pela Culturama. A gente tem os gibis regulares, né, as edições mensais, que vem na assinatura, que é o Tio Patinhas, o Pato Donald, o Mickey e Aventuras Disney. Essas 4 fixas. Lá no início tinha o Pateta ele foi descontinuado, e depois assim entrou o Histórias Curtas, que segue até hoje. Então quem assina os quadrinhos Disney hoje, que são assinaturas pacotes mensais, vem com Tio Patinhas, Pato Donald, Mickey, Aventuras Disney e Histórias Curtas. Esse Grande Almanaque Disney, ele foi criado para ser uma publicação bimestral, mas assim, no início ele não tinha uma periodicidade muito fixa não, era meio bagunçado. E ele não vinha no pacote. Só que hoje ele já está, assim, já regularizou isso, a publicação ela é bimestral. E o Grande Almanaque Disney, a qualidade dele é espetacular, não deve nada assim para o saudoso Almanaque Disney da editora Abril. A gente vai ter assim conteúdos inéditos, tem alguma historinha ou outra que não é inédita, mas a grande maioria é inédita. É um conteúdo muito bom, aquela preferência por sagas maiores com muitas páginas. E assim, aqui a gente tem diferenciais melhores do que a publicação da editora Abril. É a qualidade gráfica, tanto nos gibis normais quanto na edição do Grande Almanaque Disney. É uma qualidade de papel muito melhor, uma capa muito melhor, então a parte gráfica que ganha da editora Abril disparada. E assim, no Grande Almanaque Disney, a gente tem também várias curiosidades, várias entrevistas, muito mais do que tinha no Almanaque Disney da editora Abril. Então vale muito a pena mesmo. Assim, esses gibis assim, não vai ter tudo nessas primeiras edições, elas estão esgotadas, mas ainda acha pela internet aí, em sites de revenda. Mas as edições mais recentes, elas não perdem em nada a qualidade, e a gente consegue achar até promoções boas na Amazon ou com a própria Culturama, e assim, em outros sites também. E assim, é muito esse quadrinho, vale prestigiar, né? A minha intenção aqui hoje de estar mostrando uma coleção mais recente é até para estar incentivando um pouco o consumo desses quadrinhos pela editora Culturama, da editora Culturama, para estar prestigiando um pouquinho essa editora, que ela vem, assim, a gente sabe de toda essa dificuldade, essa falta, assim, nos dias de hoje é quase tudo tela, o pessoal não gosta muito mais do gibi impresso, assim, a gente sabe que diminuiu as vendas, eles têm o problema que não pode ter patrocinador na revista por vedação da Disney, e eles continuam firme e forte publicando um trabalho de excelente qualidade. Eu vou começar aqui a fazer um review dessas 6 primeiras edições. Outro diferencial é que nessas 6 primeiras edições a gente vai perceber um mosaico, né? A gente percebe aqui um desenho, né, que se formava. Aqui é da edição número 1 até a edição número 6. Da 1 até a 6, esse mosaico. Aí depois da edição número 7 até a edição número 12 existe outro mosaico diferente. Não sei porque a editora Abril, a editora Culturama, ela desistiu de fazer esses mosaicos a partir da edição número 13, e a gente já está na edição 34 ou 35, não existe mais os mosaicos nas lombadas. Mas a qualidade não diminuiu nada, mantém o padrão fixo de 192 páginas, que na verdade os 192 páginas costuma vir com 194, fora as capas.
e assim, a qualidade ela é a mesma até nos dias de hoje. E eu vou começar aqui a fazer o review desde a primeira edição, mostrando as historinhas. A primeira edição, vocês podem olhar a capa, assim, é uma capa cartonada com uma gramatura muito boa. Ela é bem envernizada, chega até a ser até espelhada, que não dá para ver direito, mas tá vendo? Ela é meio espelhada. É uma qualidade muito, muito boa da capa. A lombada sempre perfeita, uma lombada quadrada que fica muito legal na estante. Uma qualidade de impressão e de papel muito boa. Essa edição número 1 aqui, tá vendo? Aí ele vai começar a remeter o que eu falei lá, um almanac Disney, tá vendo? Ele cita assim, o almanac Disney da editora Abril. Aqui eu falei, tá vendo? Uma versão de luxo, assim, aqui com a proposta de ser bimestral, só que infelizmente no começo foi meio bagunçado e não saiu de forma bimestral. Essa primeira edição número 1, ela é de abril de 2019. A edição número 1, essa edição ela já está esgotada, essas primeiras edições estão esgotadas na Amazon, esgotada na própria Culturama, mas a gente ainda acha na internet. Só que assim, o preço subiu um pouquinho. Mas as edições mais recentes elas são muito fáceis de se encontrar. A capa, tá vendo, sem a propaganda. E assim, outro diferencial, o sumário, coisa que não tinha no almanac Disney, o sumário com as informações de cada historinha. Isso é muito interessante para os fãs de quadrinhos, que a gente vai estar sabendo quem está fazendo, se a história é inédita ou não. Essa primeira historinha, o inversor gravitacional, tá vendo? Ela foi desenhada e o argumento roteiro do Francesco Guerini. Ela é inédita no Brasil e foi feita em 1995 na Itália. E vocês percebem que é uma historinha longa, vai da página 5 até a página 54. E depois, tá vendo, outro diferencial. Teve a historinha, né, com roteiro e desenho do Francesco Guerini e depois uma entrevista com o próprio. Então, tá vendo? Contando o detalhe dessa criação e tal. Outro diferencial. Aí depois a gente tem a segunda historinha, que é a volta do Pato Zampata, do Marco Rota. O Marco Rota, ele faz o roteiro e os desenhos, ele é dinamarquês. Eu particularmente adoro os desenhos e o roteiro dele. Ele assim tem muitas historinhas, principalmente no Pato Donald. É um desenhista e roteirista espetacular, o Marco Rota, que saiu assim na época da editora Abril também, muita historinha assim clássica do Pato Donald foi feita por ele, e de outros personagens Disney também. Tá vendo? 2005, Dinamarca, também inédita no Brasil. Aí depois a gente vai ter o Arquivos Disney, que é tipo uma entrevista, não, é tipo uma reportagem, assim, um documentário, uma resenha sobre o Escolhe-Dus, no caso aqui feito pelo Edenilson Rodrigues e o Rivaldo Ribeiro. Esses dois, assim, eles trabalham com a Culturama, só que eles já, muito antes da Culturama vir a publicar os quadrinhos Disney, eles já tinham o site Planeta Gibi. Eles têm o site e o blog. O Planeta Gibi, assim, é onde a gente se mantém informado dos lançamentos da Disney, Turma da Mônica e todas as outras editoras. Não tem uma atualização tão diária no site, mas assim, tem as atualizações mensais e assim, com informações que, assim, quase que em primeira mão, sempre lá no blog do Planeta Gibi. E tem também o site que é a loja Planeta Gibi, e aqui também quem quiser os quadrinhos Culturama, no Planeta Gibi vende. Eu não sei se vai ter essas primeiras edições, mas assim, as edições mais recentes tem tudo lá no site da Planeta Gibi, fazendo merchandising gratuito aqui. E edições antigas também da editora Abril, a gente acha muita edição antiga, não só da Disney, Turma da Mônica e assim, outras editoras e outros personagens a gente acha no site da Planeta Gibi. Sempre edições com uma qualidade espetacular, mesmo as usadas, e assim, totalmente confiável o site. Vale muito a pena, assim, quem quiser estar comprando através do Planeta Gibi. Aí tem os dois trabalhando com a Culturama, que fizeram essa reportagem aqui. E depois vem a terceira historinha, que é o Duelo Descabelado.
também do Marco Rota, de 2013, também inédita. Essa aqui é uma historinha mais curta, da página 95 até a página 100. Aí depois, na página 101, a gente vai ter outra entrevista com o artista, esse artista aqui. São dois, na verdade. Dois artistas. Por que essa entrevista? Porque aqui embaixo, a última historinha do gibi, que vai da página 105 até a página 194, ou seja, outra história super longa, foi assim, porque aqui os dois que estão sendo entrevistados, um era o roteirista e o outro era o desenhista. E aqui eles fizeram a entrevista com os dois. Também inédita no Brasil. Então, as historinhas aqui são todas inéditas, e acompanhando aqui duas entrevistas da primeira saga, que é grande, e da última saga, com a entrevista com os criadores, e mais a reportagem no meio. Aqui a gente tem a capa, né, o desenho assim, original da capa, que é do Giorgio Cavazzano, que é um italiano. Tá vendo todo esse detalhe aqui do desenho original. E a gente vai ter aqui a primeira historinha, Tio Patinhas e um inversor gravitacional. Lógico que não vai dar para passar tudo aqui, mas assim, olha a qualidade do papel. É um papel muito melhor que os gibis normais, né, assim, da Editora Abril. Não é aquele papel jornal. E esse gibi aqui, se ele for acondicionado no plástico, ele vai manter essas folhas brancas assim por muito e muito tempo. Essa é a primeira historinha. Eu vou tentar passar aqui rapidinho. Essa historinha é longa, ela vai até a página 54, eu acho. Tá vendo? Aí terminou aqui, né, a primeira historinha. Aí a entrevista com o criador dessa historinha, tá vendo? Muito legal isso a gente não via na Editora Abril, muito raro. Aí aqui a gente tem a segunda historinha, né, A Volta do Pato Zampato, inédita também, mas essa aqui é uma historinha mais curta com o Marco Rota, inédita. Gente, mais curta, mas ela não tá tão curta assim. Eu pensei que ela era curta, mas não é tão curta. Tá vendo? Ela teve umas quase 40 páginas. Aí aqui o Arquivos Disney com o Edenilson e o Rivaldo. O Squalidus, né, que é um personagem muito legal, né, um extraterrestre que aparece nas historinhas do Mickey e que assim, tem o short dele que ele guarda de tudo. Tudo tem no short dele. É que conta a história do personagem. É outro detalhe muito legal do Grande Almanac Disney. Aqui a outra historinha, Duelo Descabelado. O Duelo Descabelado também foi o desenho do Marco Rota e o roteiro foi de outra pessoa. Duelo Descabelado com a Maga Patológica. Essa sim é uma historinha mais curta. Aí aqui tem o bate-papo com os dois criadores da última historinha. Tá vendo a foto deles? Assim, várias curiosidades, bem legal. E aqui a última historinha, tudo isso aconteceu amanhã. É uma historinha do Mickey com praticamente 100 páginas. E aqui a gente vai terminar a edição número 1 do Grande Almanac Disney. Muito legal, vale muito a pena mesmo, historinhas inéditas. A edição número 2, essa aqui vocês viram que é de abril de 2019. A edição número 2, dezembro de 2019. Olha o bimestral como é que atrasou lá no início. Foi assim muito tempo, quase que foi semestral. Essa é o gibi número 2, vou mostrar a capa aqui. Tá vendo? Esse aqui já vai ter mais sobre os Super Patos. 50 anos do Homem na Lua, 50 anos do Super Pato. A capa também bem envernizada, muito legal. Atrás, né, as informações do verso da revistinha. Tá vendo? Falando, né, da
da frase, né, pelo Neil Armstrong lá na Lua, né, e fazendo aqui também um paralelo com o Super Pato. Vou mostrar aqui, tá vendo, agora com a contracapa verde e o sumário. Vamos lá ver o sumário dessa edição número 2. Super Pato, ontem e hoje. Aí a gente vai começar aqui com um documentário do Super Pato. Documentário, ali na frente não tem. Aqui, esse documentário não foi feito pelo Edenilson. Esse aqui provavelmente, eu não sei quem que é esse redator aqui, ou essa. Mas aí vem o documentário, aí depois uma historinha do Super Pato. Tudo começou assim, da Itália, 2019, uma historinha inédita no Brasil. Aí depois a gente tem, ela não é tão longa, a história recontada. Aí a gente vai ter outra entrevista, tá vendo? Aí depois tem mais um documentário, agora sim pelo Edenilson e pelo Rivaldo, na página 38. Aí depois a gente vai ter a historinha do Mickey e o Castelo na Lua, e o Castelo da Lua, inédita no Brasil. É uma historinha longa, assim, com quase 70 páginas. Aí depois tem Da Terra à Lua, são fotos, né? Assim, também não é historinha. Aí depois a Incrível Aventura do Mickey, aí sim uma outra historinha, também inédita no Brasil. Aí depois tem também mais um mini texto aqui, uma mini reportagem pelo Edenilson. Dono de Margarida, o Morro dos Ventos Ululantes. Aqui a gente vê um paralelo com o Morro dos Ventos Uivantes, o clássico, né, livro, só que inédita no Brasil. Depois a gente tem uma historinha com o argumento do Karl Barks, tá vendo? E inédita no Brasil. Olha que legal essa historinha da página 191. Assim, lógico que a gente percebe aqui que deve ser uma tirinha de uma página, mas tem o argumento do Karl Barks. E depois tirinhas do Donald e do Tony Strobel, que também é muito famoso, lá antigo, na década de 50, e inéditas no Brasil. Ou seja, a edição número 2, também conteúdo 100% inédito no Brasil, e com muitas curiosidades, muitas reportagens, assim, que faz esse grande almanaque Disney espetacular, tá vendo? Super Pato, a historinha, né, de como tudo começou. Isso tudo começou aqui, ó, tá vendo? Aí na verdade era inédita mesmo, na página 8. Eu pensei que não era, mas era inédita. Aí depois tá vendo mais comentários. Aí mostrando assim, gibis lá do Almanac Disney. Eles fazem esse paralelo com as publicações do Editor Abril, esse gibi do Super Pato. Aí depois essa historinha Mickey e o Castelo na Lua, né, que é uma historinha longa. Ela vai até página 107, eu acho, ou 108. Tá vendo? É uma história longa do Mickey. E essas sagas longas, elas são espetaculares. E nos gibis normais, né, que tem 64 páginas, não tem como abarcar essas historinhas. E a Disney, normalmente, ela não... É muito difícil ter uma historinha que começa em um gibi e termina em outro. E aqui, Mickey e o Castelo da Lua, outra historinha. Tá vendo que aqui a gente vai ter o Super Pato lá, mas tem muita historinha assim, predominando o Mickey. Aqui também mais um documentário aqui, mais uma reportagem. Mais uma historinha do Mickey. E 30º aniversário.
Aqui falando da Disneylândia, o Arquivos Disney, que eu mostrei na edição número 1, pelo Edenilson e pelo Rivaldo, do Planeta Gibi. E a última, acho que é a última historinha, né? O Morro dos Ventos Ululantes. Também inédita, com o Pato Donald e a Margarida. Essa aqui aí termina, né, a edição número 2. A edição número 3, aí já tem uma capa do Tio Patinhas. Eu adoro o Tio Patinhas, já falei em vídeos anteriores, é o meu personagem Disney preferido. O Tio Patinhas. Aqui o resuminho da contracapa. Não sei se vocês conseguem ler, qualquer coisa dá um pause. E eu vou concentrar aqui no sumário. Primeira historinha, quem é o Pato Donald. Essa historinha, o zoom, ele me derruba. É uma historinha também inédita. Também a letra ela não está muito fácil de ler aqui no sumário. Mas é uma historinha inédita. Quem é Pato Donald? Quem é o Pato Donald? Inédita, lá da Dinamarca. A segunda historinha também inédita. Donald contra Donald. A terceira historinha inédita, inédita e inédita. Todas as historinhas aqui são inéditas. Aqui no sumário não tem nenhum documentário. A arte da capa, né? Quem é o Pato Donald? Passar rapidinho aqui. Edição número 3. A Lenda da Máscara de Pedra. É uma qualidade espetacular essa seleção de historinhas do grande Almanac Disney. Nos gibis normais, assim, algumas são muito boas, outras não são tanto. Assim, tem também essas historinhas mais curtas, né? Às vezes elas não são tão interessantes, né? Porque essas com muitas páginas, elas têm todo um roteiro, um enredo bem mais trabalhado do que uma história curta, que é mais mesmo para ser apenas engraçada. Essas aqui, uma do Gonzolino. Uma diferença um pouco negativa que a gente vê no grande Almanac Disney é que não tem, assim, em relação ao Almanac Disney da Editora Abril, é que a gente não está vendo as historinhas de outros personagens Disney fora desse universo do Mickey, Pato Donald e de Patinhas. Fora de Patópolis a gente não tem muita historinha lançada, mas também, assim, provavelmente não existe esse conteúdo inédito. Esse que é o problema, não é a má vontade da editora de não publicar uma historinha do Banzé, uma historinha do Lobão, é porque não tem mesmo esse conteúdo inédito sendo produzido. A edição número 4. Edição número 4. A edição número 3, eu não sei se eu cheguei a mostrar. A 2 foi de dezembro, a 3 foi de fevereiro de 2020. Então, teoricamente, aqui chegou a ser bimestral. A edição número 4, tá vendo? Aí já foi julho. Já não foi bimestral mais, tá vendo? Aí já a periodicidade aqui tá muito fora do padrão. Acho que eu mostrei, né, a capa com o Guinzezinho Luizinho. Aqui atrás o resuminho da edição e o sumário. Edição número 4, a primeira historinha inédita, a segunda historinha inédita, a terceira historinha inédita, a quarta historinha inédita, a quinta historinha inédita, e depois a gente tem a reportagem aqui, a matéria do Edenilson e do Rivaldo, que não teve na edição número 3, aqui voltou. E só historinhas inéditas, até agora apenas historinhas inéditas. O Mistério da Aquassombra, o Escalidus, que teve lá
não sei se foi na edição 1 ou 2, né, que teve a matéria sobre ele. Eu particularmente gosto muito dos Quadridus. Aqui provavelmente já passou aqui uma historinha com Super Pato. Rádio Super Pato. Essa aqui é a segunda historinha. Tio Patinhas. Eu não gosto tanto assim de Super Pato. Eu prefiro o Pato Donald do que o Super Pato. Super Pato, eu não sou tão fã assim não. Essa historinha também do Mickey é muito legal. O Tesouro das Antilhas. Com bafo. Essas sagas assim, mais de época, são sempre maravilhosas. Tanto com o Tio Patinhas, Pato Donald, Mickey. Outra historinha, Fabulosa Biografia. Eu acho que essa aqui é a última, Os Segredos do Karatê, com Guinho, Zezinho e Luizinho, que é essa última historinha aqui, que é a base da capa, né? A base da capa, ela não teve, né? Essa daqui não teve o rascunho do desenho, né? Mas a capa ela foi baseada nessa historinha aqui, também inédita, com o Guinho, Zezinho e Luizinho, que eu também não curto tanto os três, não. Eu acho que essa aqui é a última história. E depois o Arquivos Disney com o Rivaldo e o Edenilson. Tá vendo aqui, vem fazendo uma ordem, né, mais uma ordem cronológica. E é isso, a edição número 4. Vou tentar adiantar aqui para não ficar tão longo. A edição número 5 tem uma capa muito bonita do Pato Donald. Essa edição número 5, assim, quem lembra, né, do Leonardo da Vinci, né, que ele está retratando o Leonardo da Vinci. Também celebrando os 500 anos da morte. Apesar que celebrando a morte não ficou legal, não. Os 500 anos da morte do Leonardo da Vinci. Assim, a letra assim tá dando reflexo. Agora eu acho que dá para ler. Qualquer coisa dá um pause. E eu vou começar a passar o gibi. Essa edição número 5. Ela é de setembro de 2020. Setembro de 2020, edição número 5. Esse aqui vai ser mais fácil de ler, que está em branco, né, o fundo. Olha só, apenas 4 historinhas. Olha a primeira historinha, essa do Leonardo da Vinci. 140 páginas praticamente essa historinha. Ela é muito grande, é uma saga que se fosse publicar em gibi normal, ia assim, percorrer vários gibis. E aqui a gente tem ela completinha. Nos Caminhos de Leonardo. É uma historinha inédita no Brasil. A segunda historinha, na verdade não é a segunda historinha, né? Uma matéria, né, sobre o Leonardo. Aí depois a gente tem um concerto soporífero, também inédito, do Romano Scarpa. Olha que legal. Um Romano Scarpa, que é um dos grandes mestres Disney, no roteiro e desenho, e tem também a arte final do Jorge Cavazano, só fera aqui nessa historinha, e inédita no Brasil. E a última historinha também inédita no Brasil, somente material inédito. Agora essa historinha aqui, tá vendo a arte, né, da capa, que foi desse artista aqui. Vai, Zoom, me ajuda. O Zoom aqui não quis me ajudar, não. Agora foi. E é uma historinha espetacular de quase 140 páginas. Passar rapidinho.
Tá vendo? Aqui vai... É como se fosse assim, enigmas, né? Que eles têm que ir resolvendo. Aí é dividido, né, nessas partes. O segundo enigma. O terceiro enigma. Provavelmente lá no país de origem dela, essa historinha ela deve ter sido dividida em partes. E talvez no futuro, talvez até no futuro próximo, a Panini, o Coisa lança algum encadernado, capa dura e tal. Mas a gente tem ela toda aqui no Almanac Disney. E aqui o último enigma. Esse é o quarto e último enigma. E vai terminar a historinha. Aí depois a gente vai ter... Tá vendo? Ela é muito longa. Aí aqui, tá vendo? O Leonardo da Vinci. Aqui uma historinha com Amadeu. Mais curta. Aqui com o Mickey. E aqui vai terminar o gibi. Assim, essa primeira historinha do Leonardo, ele ocupou quase o gibi inteiro. É a última edição que eu vou mostrar hoje, a edição número 6. Essa edição número 6, ela é de novembro de 2020. Novembro de 2020. Vamos lá, zoom, me ajuda. Agora foi. Quem quiser ler, né, o resuminho aqui na parte de trás. O sumário. Primeira historinha inédita, segunda historinha inédita, a terceira inédita, o Arquivos Disney, né, que é a reportagem, depois inédita e inédita. Então, esses 6 primeiros gibis que eu estou mostrando, totalmente conteúdo 100% inédito no Brasil. A capa aqui é do Cavazano, mais historinha do Mickey. A gente percebe, né, que nessas 6 primeiras edições do Almanac Disney prevaleceu historinhas do Mickey. Eu acho que a grande maioria aqui é do Mickey. Historinha do Mickey. Aqui a gente tem uma historinha do Pato Donald, a Super Patolândia. Parece que eu vi alguma outra historinha aqui. É a continuação, né, da Super Patolândia. Tá vendo? A última parte, ela também é dividida em partes. São historinhas longas. Uma historinha do Pateta. Tá vendo? O Pateta conhece Gilberto. Então aqui é como se fosse o primeiro contato do Pateta com o Gilberto, seu sobrinho. Tá vendo? Aí aqui vem o Arquivos Disney. Esse aqui é sobre o Gilberto. Tá vendo? Ele foi criado lá em 1954, que ele estreou no gibi americano. Ele vem contando a historinha. Aqui a gente tem uma historinha, acho que é a primeira vez que a gente tem no Almanac Disney, no grande Almanac Disney, a aparição do Peninha. Peninha eu também não sou muito fã dele não. O Tio Patinhas, aqui tem uma historinha com o Tio Patinhas. A primeira nevasca do inverno. Bom, e aí termina, a gente vai terminar com outra historinha do Mickey, né, com a participação do Mancha Negra. Cadê o Mickey aqui com Mancha Negra?
aqui, ó, A Máquina do Esquecimento. Então é isso. As 6 primeiras edições do Grande Almanac Disney. É um gibi espetacular da editora Culturama, que está sendo lançado até hoje, né, até nos dias de hoje, de forma bimestral. Já está na edição 34 ou 35. Eu tenho todas as edições aqui. Aos poucos eu vou mostrando. O vídeo ficou longo, mas a intenção é, para quem não conhece, tá mostrando todas as historinhas que compõem o gibi.